Amém? Glória a Deus. Ai, confesso que toda vez que eu vou pegar no microfone dá aquele frio na barriga. Eu falo com os meninos que quando esse frio na barriga passar, é porque a dependência de Deus acabou, né? Nós temos que depender do Senhor. E quando eu olho assim para essa igreja assim, com jovens sedentos pela presença do Senhor, é a realização de um sonho muito grande. Confesso para os irmãos que eu estou muito feliz. Quando a gente está muito feliz, a gente não consegue externalizar essa felicidade. Os meninos, assim, eu falo meninos assim que estão mais perto da gente, eles sabem como meu coração está assim, explodindo de alegria. E como essa semana foi tão difícil para a gente. Ontem nós estávamos orando aqui na igreja à noite. E nós oramos, ungimos a igreja, nós estávamos clamando ao Senhor pelo culto dessa noite. E como que o diabo se levantou durante essa semana, como nós falamos no início desse culto. E ele se levanta, pois ele sabe que esse projeto nasceu no coração do Senhor. E talvez você está falando assim, mas por que essa poltrona? Quem que vai ser entrevistado? Então eu gostaria de explicar o porquê. Porque quando a gente tem uma poltrona assim, a gente tem uma poltrona assim na nossa casa, não é verdade? E na nossa casa a gente só convida quem é íntimo, não é verdade? Você não convida qualquer pessoa para ir na sua casa. Você convida um estranho, qualquer pessoa que está passando na rua, você fala assim, entra aqui na minha casa? Não. Você só convida para sentar no sofá da sua casa quem você tem intimidade, não é verdade? Então, eu vou sentar no sofá daqui da minha casa e eu quero compartilhar com você algumas verdades nessa noite. Ok? E verdades assim, coisas que eu tenho aprendido, eu e meu marido, nós temos aprendido ao longo da caminhada. Gente, eu não sou velha não, tá? Ao longo da caminhada, assim, de ministério que o Senhor tem trabalhado conosco, tempo que meu marido vai falar também que ele já trabalha com jovens, com adolescentes, tempo que eu estive em Belo Horizonte trabalhando com aconselhamento de jovens. E eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes a gente que é jovem, nós que somos jovens, que eu também sou jovem, às vezes nós estamos na igreja e falar alguns tipos de assunto, né? A gente fala assim, mas eu vou falar isso com o meu pastor, né? Então, às vezes, é tão distante, às vezes, a gente querer fazer uma pergunta para o nosso pastor, e às vezes aqui na sala, né? Na sala da minha casa, você vai ter vontade de perguntar para mim, para o meu marido, a gente vai te responder. Porque talvez a gente, com essa cara de boba alegre, né? Igual eu falei com os pastores no dia que eu fui apresentar o projeto. Vocês vão ter mais coragem de perguntar para a gente, porque igual os meninos aqui da minha mocidade, aqui da sede aqui, eles já estão assim, já virou tão normal eles perguntar coisa para mim que já perdeu até a vergonha. Já pergunta, Flores, o que é isso? Adriana, o que é isso? Já chega, já pergunta, porque a gente já criou um quê? Um vínculo de relacionamentos, de intimidade um com o outro, né? E às vezes a gente fala assim, mas pastor, será que eu devo perguntar isso para ele? E às vezes a gente tem dúvidas, e a gente entra num casamento, num relacionamento, com algumas dúvidas, que depois a gente começa a ter sérios problemas. Então, hoje nós vamos, primeiramente, os meninos já podem tampar os ouvidos, que eles já conhecem a história do meu relacionamento, mas nem todo mundo conhece. Então, nós vamos sentar e nós vamos contar a nossa história para as outras mocidades que não conhecem. Tá bom? Para depois a gente explicar sobre o projeto, esperar e a gente entrar na história, na história não, no assunto de hoje, ok? Vou deixar ele falar um pouquinho, porque senão só eu falo, gente. Na verdade, igual a minha esposa estava falando, comentando, há um tempo atrás, Deus começou a nos incomodar em trabalhar algo mais com os jovens e adolescentes da mocidade. E ela falou um dia assim comigo, você que trabalha já há tanto tempo com jovens, 12 anos com jovens, eu trabalhei tanto tempo e trabalho também, a gente nunca desenvolveu um trabalho assim, maior para jovens e adolescentes. E Deus ministrou no nosso coração esse projeto. E a Florence, a minha esposa, que falou comigo assim, olha, eu queria que você contasse um pequeno testemunho da nossa vida para iniciar o primeiro encontro, para iniciar, né, o primeiro evento, o primeiro culto desse
desse projeto. Interessante que eu tenho certeza que todos os jovens e adolescentes que veio aqui, né, veio porque talvez não, com certeza tem algumas dúvidas, com certeza tem alguns questionamentos, com certeza tem perguntas, com certeza, né, todas sobre relacionamento, sobre esperar. A primeira coisa que eu aprendi sobre relacionamento é que quando nós queremos namorar alguém, não é preciso que a gente fique ansioso, preocupado, dando cabeçada para um lado e para o outro, porque é Deus quem confirma isso para a gente. Eu e a Flores, quando nos conhecemos na faculdade, em 2010, e a gente era muito amigo um do outro, nós fazíamos trabalho junto, e o pessoal da sede aqui da mocidade já vai ficar brincando comigo, porque ele sabe da história, mas Deus honrou muito a nossa vida. Interessante que em um desses encontros de trabalho, a gente começou a conversar sobre relacionamento. Aí eu disse para a Flores assim, Flores, no mundo de hoje, é muito difícil, porque o mundo de hoje coloca alguns tabus, o mundo de hoje coloca outros valores que não são os valores de Deus. Então, ela perguntou assim para mim, mas de que você está falando? Eu falei assim, para namorar, eu procuro uma pessoa que queira esperar, que não vai me colocar contra a parede, né, cobrando algo de mim, que não é o meu propósito, porque meu propósito é casar sem conhecer nenhuma garota, ninguém. É me guardar para uma mulher só e ser dela a vida inteira. Aí, de repente, ela virou para o meu lado e falou assim, mas esse é o meu projeto de vida também. Então, assim, dali começou uma grande amizade. Nos meses seguintes, essa amizade foi ficando maior e a gente começou a orar. Pedir a Deus a direção, né? Clamar a Deus se era da vontade dEle, né? E nós clamar, Senhor, olha, se nós podemos fazer um ao outro feliz, se o Senhor tem algo para nossas vidas, mas que não se limita só às nossas vidas, mas que nós vamos ser bênção para outras pessoas, para os nossos filhos, futuramente, que o Senhor venha abençoar, que venha tudo dar certo. Eu me lembro que ela um dia chegou perto de mim e me assustou, queridos, vou compartilhar isso com vocês. Ela não queria que eu me assustou, chegou perto de mim e falou assim, não quero mais ser sua amiga, não. Eu falei assim, fiz algo errado aí, estou achando que eu estava orando aí, mas o negócio ficou complicado do meu lado. E ela virou para mim e falou assim, olha, eu quero ter um namoro sério com você. E eu comecei a orar e Deus confirmou isso no nosso coração. E a outra coisa que eu aprendo é que quando você quer namorar alguém, você respeita a família da pessoa. A primeira iniciativa que você tem é de ir na casa da pessoa, depois que Deus confirma aquilo no seu coração, porque a autoridade para liberar um namoro está na boca do pai da menina. Está na boca dos pais da menina. E eu fui na casa da Flores e muita gente falou comigo assim, olha, Adriano, é difícil, hein? Você vai ter que enfrentar um homem que tem um bigode, ele é bravo, ele tem uma espingarda guardada no quarto dele, lá na faculdade, o povo colocou o maior medo. Gente. O povo da faculdade falou assim, se eu fosse você, não ia lá não. Gente, prepara, quem quiser namorar mais nova, a espingarda tá guardada ainda, hein? Tem que tomar cuidado. Interessante que aí, os próprios professores, aí uma professora chegou perto de mim, até inclusive foi testemunho do nosso casamento, graças a Deus, ela chegou perto de mim e falou assim, eu conheço o pastor Romerito, hein? Ele é um homem do bigode, ele é bravo, hein? Ele é um homem que só pelo olhar a gente fica com medo. Eu falei assim, mas se for da vontade de Deus, Deus vai me dar força para chegar até lá. Engraçado que ele brinca comigo até hoje, que eu peguei ele num dia desprevenido, ele estava passando mal, tinha chegado de viagem. Deus ele foi bom comigo, Deus ele me ajudou. Eu lembro que eu cheguei na casa do meu sogro, que eu não chamo só de sogro, do meu pai, da minha mãe que está aqui, que é a Cláudia, né? Cheguei lá, com aquele nervosismo, né? Mas o interessante é que quando eu olhei para a Flores, lá na faculdade, que ela falou que queria namorar, eu demorei 60 dias para ficar orando ali, e ela também. E ela no final me perguntou, por que você demorou 60 dias? Gente, 60 dias enrolando a menina. 60. Eu disse para ela assim,
foi 60 dias, porque no dia que você falou sobre esse assunto comigo pela primeira vez, Deus confirmou no meu coração que no dia que eu falasse sim, no dia que eu falasse assim, vamos namorar, vamos constituir uma história, vamos construir uma família, eu tinha certeza que ia ser para sempre, não ia ser só para poder ficar um período de tempo, não ia ser um namoro só de ficar um período. Eu tinha certeza, eu falei um dia para ela assim, no dia que isso acontecer, nunca mais eu vou voltar embora. Eu falava assim para ela, nunca mais eu vou voltar embora, porque eu morava em Alto Jequitibá, e eu dizia isso para ela. E interessante que eu fui na casa do meu sogro, meu pastor, conversei com ele, e eu disse aquilo que estava passando no meu coração. Eu quero constituir uma família para Deus. E eu vim aqui pedir ao Senhor, pedir a Cláudia, né, na época, aos pais da Florence, que se for da vontade de vocês, se vocês me autorizarem, se estiver debaixo da bênção dos senhores, eu gostaria muito de namorá-la. E o interessante que marcou a minha vida naquele dia foi a atitude que o meu sogro teve. Ele conversou com a Flores, perguntou a ela se era do agrado dela também, se ela concordava com o que eu estava dizendo. Tipo assim, você quer? A pergunta do pai, você quer? Não, pai, quero sim. Mas primeiro, né, eu fiquei meia hora lá esperando. Aí a Flores assim, ó, ele faz todo mundo ficar meia hora aqui. O negócio é tenso aqui, tá? Você fica meia hora aí esperando. A pessoa tem que passar pelo teste do tempo, do banco com o pai. Aí já entra a questão do esperar. Eu tive que esperar uns 30 minutos até o pastor aparecer, o homem do bigode. A pessoa é perseverante e espera no banco, né? Então você jovem que está aqui, se você vai na casa do pai da moça, ele vai colocar você no teste do sofá. Sabe qual é o teste do sofá? Você vai ficar sentado e falar assim, vamos ver se ele quer mesmo namorar minha filha. Aí ele vai colocar você lá. Então aí ele vai tomar banho, ele vai escolher uma roupa, e você vai estar lá esperando para pedir para namorar com a menina. Aí ele vai ver assim, vamos ver se ele quer mesmo namorar com a minha filha. Aí ele vai lá, se ele tem bigode, ele vai parar o bigode, ele vai pentear o cabelo de lado, ele vai ver que não ficou bom. Aí ele vai pentear o cabelo do outro lado. Enquanto isso, o menino está tremendo, o menino já, se ele tiver unha, ele já roeu a unha, o menino já levantou. A mãe fala assim, meu filho, você não quer um cafezinho? Não, coitado do menino, né? Já fez de tudo. E o menino está assim, oh meu Deus, eu não vou conseguir namorar com essa menina. Nossa, que família difícil para eu entrar. Tudo isso aconteceu com ele, coitado. E a Manila assim, não, vai dar, tentando acalmar, né? Não vai dar tudo certo, né? É assim, gente, é o teste para entrar numa família. É difícil, tá? Mas deu certo, deu certo. Mas eu lembro que eu cheguei lá, sentei no sofá, ela falou assim, ó, ele vai te fazer esperar 1 hora aqui, tá? Pode ficar tranquilo, é de meia hora a 1 hora, mas para poder te testar. Testar a sua paciência. Mas eu tinha um propósito no meu coração que Deus colocou, e eu fiquei ali sentado e fiquei orando, e confiante, né? Mas na hora que surgiu lá no corredor aquele homem do bigode que tinha falado comigo, eu confesso que eu falei assim, essa conversa tem que ficar mais séria do que eu pensava ainda, hein? Mas graças a Deus, eu conversei, e por isso que eu digo que a autoridade está na boca dos pais da pessoa que você está em busca de namorar. Ele perguntou para mim qual que eram as minhas intenções. Eu respondi, a minha intenção é constituir uma família para Deus. E depois ele perguntou para a Flores. Na hora que ele fez essa pergunta para a Flores, eu falei assim, se ela falar que não, aí agora acabou. E você, Flores? Você quer? Você quer? Eu fiquei ali assim, aqueles minutos, segundo, né? Coração batendo. Aí a menina tem que ter convicção do que quer, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Fez o menino ir lá, o menino enfrentar essa barra toda. Aí a menina fala assim, não sei, pai. Ué, pelo amor de Deus, já orou. Já fez tudo, colocou o menino nessa zona aí, conflito de Gaza. Pra menina chegar lá e falar assim, não sei, pai. Pelo amor de Deus, tem que ter convicção. A menina tem que falar, não, pai, tem certeza. Eu já orei, já jejuei, já fui no monte, fiz campanha de oração, já fui no culto da Magda, já coloquei foto no altar, já fiz de tudo, pai. É ele. Tem que ter certeza, gente. Né? Por favor. Né? Convicção, gente. Firme. Né? Por favor. Vamos lá. E eu cheguei lá e... Não, gente, o pior. A minha oração era forte, tá? Eu orava por ele e não era oração assim, no joelho comum, não. Eu orava no banheiro, aquele joelho mais... Onde o piso era mais grosso, por convicção. Senhor, eu quero é aquele, tá? Então, a gente tem que ter convicção. Porque quando eu falava, Senhor, eu quero ele. Porque quando eu olhei o Adriano, eu olhei ele uma vez só. Ele chegou na sala de aula, eu falei assim, Senhor... Mas ele é muito alto.
Porque o Adriano ele tem quase 1,90 m. Eu falei assim, eu tenho 1,58 m. Né? Quem sou eu? Um tampinha. Aí eu olhei assim pra ele, cutuquei minha amiga, ela falou assim, Florence, menino bonito. Eu falei assim, eu vou casar com ele. Você viu ele a primeira vez agora? Eu falei assim, mas o Espírito Santo está falando comigo. Ela, eu não entendo esse negócio de Espírito Santo, não. Eu falei assim, mas eu estou falando, meu Espírito está testificando agora com dele, eu vou casar com ele. Aí ela falou assim, tá bom. Deu 1 ano e 3 meses, ela entrou aqui na igreja como testemunha do meu casamento. Entendeu? Então, assim, quando é de Deus, mas aqui não vai falando isso com qualquer um não, tá, meninas? A gente tem que ter convicção. E eu tinha essa convicção. E uma coisa que foi convicção foi quando a gente era amigo, eu virei para ele e falei assim, que eu estava esperando em Deus por uma pessoa. Eu falo assim, eu espero em Deus para quando for a pessoa certa, eu estou preparado, eu estou me guardando em Deus. Quando ele falou assim, eu também estou me guardando em Deus, eu falei assim, eu não acredito. Eu não acredito que ele está guardando em Deus. Gente, abafa, tá? Eu falei assim, eu não acredito que ele está guardando em Deus também, porque eu nunca vi um homem falar assim, eu estou me guardando para minha esposa. Gente, em pleno século XXI, um homem falar isso? Eu já vi menina falando, mas é um homem? Não, nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Porque hoje, a sociedade de hoje, gente, fala assim, o cara que não é mais virgem, ele é boiola, ele é gay. Né? Hoje em dia a gente ouve isso. Porque hoje a gente encontrar uma menina virgem é raro? Mas a gente ainda encontra. Mas um homem é raríssimo. E eu falei, Senhor, o Senhor pegou das pedras preciosas e guardou para mim. Né? Então, vale a pena a gente esperar no Senhor. Vale a pena a gente falar assim, Senhor, eu espero em Ti. Pois o Senhor, Ele tem o melhor para a gente. E quando a gente idealizou, Deus colocou esse sonho, desse projeto em nós, e Deus deu essa arte para a gente, que foi a aliança do príncipe e da princesa, é porque o príncipe e a princesa, nós somos príncipes e princesas do Senhor. Nós somos filhos do rei. E a princesa, ela se adorna, ela tem várias preparações para o dia da sua coroação. E nós somos princesas. Nós somos princesas. Princesas não fica passando na mão aí não, gente. Qualquer um não. O corpo dela é templo morado do Espírito Santo. Templo morado do Espírito Santo. Ela se adorna, ela está esperando. Ela está esperando para o dia da sua coroação. E o dia da sua coroação qual que é? O dia do casamento. Tá? Então nós temos, não só as meninas, os meninos também. Tem que se guardar. Tá? Amor, pode falar. Você me deixa falar? Pode. Eu te agradeço. Gente, vocês não estão acostumados, não. Os meninos aqui já estão acostumados, mas sabe que a gente é assim mesmo. Dia normal a gente é desse jeito, tá? Então vocês vão acostumando, porque é assim mesmo, amor. Né? A cara do Gustavo. O Gustavo tá rindo. É desse jeito mesmo. Então, com o tempo, vocês vão acostumando, tá? Depois vira normal, habitual para vocês também. Pode? Pode. Obrigado. Continue o testemunho, para finalizar o testemunho, para a gente ir para outra parte. Ok. A gente poder continuar. A gente sempre fala que a última palavra numa casa é do homem. Sim, senhora. Nós vamos continuar. Mas, assim, algo que marcou minha vida e a segunda coisa que Deus... Eu tiro como lição para deixar para os jovens e adolescentes que aqui estão. Foi que quando eu terminei de fazer o pedido, e houve aquela resposta positiva, tanto da minha parte quanto da parte da Florence, minha esposa,